Vamos lá, olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Boa noite para todos. Se vocês estiverem ouvindo, deem um oi aqui no chat, por favor, só para a gente saber que vocês estão por aí. Estão por aí. Ótimo. Boa noite, gente. Pessoal, quero muito saber de onde vocês são, se vocês já são da gestalterapia, se vocês ainda não conhecem nada da abordagem, até para a gente entender um pouquinho qual é o perfil do povo que está nos assistindo hoje. Enquanto isso, vou me apresentar também. Eu sou a Dayana, sou editora da Academia do Psicólogo. Aqui está Simone Dreyer. Daqui a pouco ela vai se apresentar, mas enfim, seja muito bem-vinda, Simone. Temos pessoal de Bragança Paulista, Vilma, de Rio Preto, Gabriel, Karina de Petrolina. Conheço a Gestalt, tenho muita curiosidade, queria conhecer mais um pouco. Ótimo, Karina. É para você mesmo, então, essa aula. Ludmila de Salvador, Rio de Janeiro, Maringá, Fortaleza, que legal, né? Sempre tem gente de vários lugares diferentes. Antônio também está iniciando os estudos. Deixa eu só ligar aqui, porque senão vou ficar sem passar. Mariana de Fortaleza, formação em Gestalt, e atualmente também está trabalhando na clínica. Legal, gente. Pessoal, só para explicar um pouquinho para vocês, já faz um tempinho que a gente não faz essas aulas ao vivo, a gente está inaugurando aqui esse espaço com algum convidado, né? Já teve aula com o Bruno, mas aqui junto com a Simone, com algum outro dos nossos parceiros, é o primeiro curso realmente, primeira aula que a gente está fazendo assim ao vivo. Para vocês entenderem um pouco de como funciona, a gente abre aulas de tempos em tempos para todo mundo participar, então quem tiver algum colega, algum psicólogo que conhece e ainda não está participando, pode chamar, que ainda dá tempo de participar, tá? Hoje a aula que a Simone vai trazer para a gente, Simone está com a gente já há um bom tempo, ela vai se apresentar, depois vou te pedir para contar um pouco da tua história, Simone, mas a Simone é a nossa representante da Gestalt aqui no Psicoclub já há um bom tempo. A gente está fazendo essa aula primeiro para falar um pouco, né, sobre a sessão de gestalterapia, inteirar um pouco mais quem quer saber desse mundo, tirar dúvidas, etc., e a gente também está aproveitando esse momento, né, de conversa com vocês para lançar novamente as inscrições para o curso, né, Gestalterapia na Prática. A Valéria, né, disse que fez o curso de Introdução à Gestalt com a Simone nesse canal. Pode contar também um pouquinho de como é que foi a experiência. A gente está abrindo as inscrições de novo. No final, a Simone vai explicar certinho quais são os módulos, como é que funciona, quais são os conteúdos. Mas o link vai ficar aqui para vocês também, já saberem, vou deixar ele fixado, quem quiser entender um pouco melhor como funciona o curso, né, tem todas as informações ali na página. São 4 módulos, né, cada módulo tem e-book de conteúdo, tem aula gravada, tem exercícios, e assim, o acesso de vocês, quando vocês fizerem a inscrição de vocês no curso é imediato e é ilimitado, né? Você pode assistir às aulas quando quiser, qualquer momento, assistir, reassistir, e tem uma supervisão, né? Um plantão mensal, que é feito online, junto com a turma, e com a Simone para tirar as dúvidas. Então, as aulas, os módulos, etc., você pode acessar a qualquer momento, online, Antônio, tudo online. E aí você tem um momento mensal em que você tira as dúvidas direto com a Simone, tá? Se vocês acessarem o site, vocês vão ter lá o link de inscrição, vai ter um telefone também para você tirar as dúvidas pelo WhatsApp, vai ver lá sobre pagamento, sobre certificado, tem depoimento de quem já participou do curso, todos esses detalhes. Ok?
O curso não está caro, ele pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito. Tem um desconto de 20%, válido até o dia 16 de fevereiro, para quem quiser. Então, quem quiser, né, estão falando aqui demais, quando é que eu sou pobre, acho que vale a pena até dar uma olhadinha, aproveitar o desconto, dá para parcelar, enfim. Mas, vamos ao que importa. Simone, casa é sua, fique muito à vontade, qualquer coisa você me chama que eu vou estar por aqui, mas, enfim, o pessoal é todo seu. Divirtam-se. Obrigada mais uma vez pelo convite, Dai. Sempre muito bom ter você por aqui também. Então, pessoal, boa noite. Algumas pessoas aqui já me conhecem, algumas já fizeram curso. Que bacana tê-los aqui, né? Essas pessoas novamente, e os novos também sejam muito, muito bem-vindos. As dúvidas que vocês começarem a ter a respeito tanto das aulas quanto desse conteúdo dessa aula que eu vou dar hoje, vocês já podem estar digitando, porque eu estou sempre olhando. Eu me sinto muito confortável aqui para mim. Isso realmente é uma grande sala de aula virtual. Então, deixa eu já me apresentar aqui. Esse ano eu faço 25 anos de formada em psicologia e 25 anos de formada em gestalterapia, porque eu me formei em me formei em julho, e eu acho que final de agosto eu já iniciei a minha formação em gestalterapia com a Rosane Granzotto lá em Floripa. Eu sou de Santa Catarina. Me formei em Tubarão e eram 3 anos na época a formação, a cada 15 dias. Eu fiz 1 ano e meio morando em Tubarão, indo para Floripa fazer essa formação, e os outros 1 ano e meio já morando em Curitiba. Então, eu estou em Curitiba desde 97. Então, eu sou uma catarinense que já mora boa parte da vida, né, em Curitiba. E a segunda formação eu fiz aqui em Curitiba com a Yara Galda. E no meio desse percurso, eu preciso colocar o óculos, gente, porque, né, a idade já não me permite mais para ler coisas pequenas e não ter óculos. A Ludmila está perguntando se ainda tem essa formação em Santa Catarina. Sim, tem. Coloque Rosane Granzotto, que você vai ver. O Instituto já deve ter mudado de nome, eu não sei mais como que é o Instituto. É uma grande referência no Brasil inteiro, a Rosane. Inclusive, ela foi presidente do Conselho Federal de Psicologia, se eu não me engano, alguma coisa assim nesse último ano. E daí fui fazer em 2012 ou 2013, eu resolvi fazer novamente essa formação. Eu tenho um mestrado no meio do caminho. Em 2007, acho que eu acabei o mestrado em 2009, e em 2012 eu fui fazer essa formação em gestalterapia, porque eu estava sentindo falta de ter pares para discutir a gestalterapia, e enfim, eu fiquei lá. A formação da Yara ainda é de 1 ano, na minha época era 1 ano e meio, era semanal 1 ano e meio, agora é 1 ano semanal, e eu lembro que eu assisti 3 turmas, então eu fui ficando, né? Eu dizia que eu era repetente, que eu reprovava. E penso até em voltar esse ano que vem, enfim, minha agenda está meio corrida, mas gostaria muito de poder continuar tendo esse espaço, né? Então, no meio do caminho eu dei aula de psicologia para algumas faculdades, dei para graduação, para curso de psicologia, mas principalmente para cursos de direito, de nutrição. Então, a psicologia voltada para a nutrição, para o direito, para a enfermagem, enfim, e assim foi. Durante 15 anos sendo professora, consultório, desde a época que eu me formei, desde 95 eu tenho consultório, mas eu posso dizer que nos últimos 8, 10 anos, é que ele realmente tomou força, e é basicamente só disso que eu trabalho hoje em dia, fora as aulas, né? Fora as aulas do Psicoclube. As aulas de gestalterapia aplicada à prática. Como que eu cheguei aqui? Eu me inscrevi no curso do Bruno Soalheiro, Empreendedorismo para Psicólogo, porque na época eu ainda estava na faculdade, nas graduações, e percebia que eu precisava ter uma carreira solo, que eu queria uma carreira solo, que eu queria me lançar, que eu queria, né, ter um... Enfim, acho que eu nem tinha também toda essa clareza. Hoje eu tenho a clareza, né, me sinto autoridade dentro da clínica, do consultório. E o Bruno me ensinou muito isso, Bruno, Paulo, a Tássia. Então, são pessoas referências na minha vida hoje. Fiz também a formação do Coaching Psychology com o Gober
e o Daniel, que também são pessoas maravilhosas. E venho buscado, fiz formação em MDR, em Brainstorming, fiz formação em hipnose, em trabalhos com argila, tudo voltado para psicoterapia. Trabalho com traumas, tenho lido, me debruçado muito sobre a neurociência, mas o meu olhar para a vida, para o consultório, ele tem uma vertente da gestalterapia, né? O jeito que eu vejo as pessoas e o mundo, a vertente que eu tenho é muito da gestalterapia. Então, por isso que eu me considero, sim, uma gestalterapeuta, mas assim como o Peus, que bebeu de várias fontes, inclusive eu preciso chamá-lo aqui, né? Eu tenho a honra de dizer que esse Peus foi desenvolvido por mim no último congresso nacional que teve de gestalterapia ano passado. Eu fazia parte da comissão. Tivemos um congresso belíssimo, né, aqui em Curitiba. Trabalhamos muito e foi um congresso belíssimo. E eu queria muito ter, né, o boneco. Eu não achei na época ninguém que vendia, porque nós tínhamos estandes. Eu consegui encontrar uma pessoa em Santa Catarina. Depois eu posso até passar para vocês o link dela, porque eu acredito que ela ainda venda. Ela tinha feito o Moreno, se eu não me engano, e eu fui juntando alguns personagens que eu via de pano, né, para que a gente pudesse, olha de quanto fino, para que a gente pudesse idealizar. Então esse aqui é o nosso Fritz Peus, né, lançado no nosso congresso. Depois eu posso passar o link dela, que eu não tenho mais o link dela aqui em mãos agora para passar para vocês, mas depois, se vocês me pedirem no Instagram, no meu WhatsApp, que depois eu vou dar, eu passo para vocês. Então, essa é a minha caminhada, e, enfim, no meio disso tudo, a gente vai também... o Bruno, depois que eu acabei o curso de empreendedorismo para psicólogo, o Bruno acabou sabendo que eu era gestalterapeuta, ele queria ter esse canal de todas as linhas, né, teóricas dentro do Psicoclube, e me convidou, então faz 3 ou 4 anos, 3 anos eu acho. Então se vocês clicarem lá, entrarem, né, no canal do Psicoclube, tem a gestalterapia, e eu tenho artigos e vídeos lá bem interessantes que podem ajudar muito. Eu percebi aqui que tem pessoas que dizem que querem, que estão começando, que têm interesse, então lá muitas coisas vão poder auxiliá-los. Então, gente, hoje em dia tem muito material gratuito na internet, sabe? E a gente precisa aproveitar tanto disso, né, de tudo isso que a internet tem nos facilitado, né? A gente está aqui agora, né, por esse mundo virtual aí, que cada vez está tomando mais força, né? Deixa eu ler aqui o Gabriel. Estava lendo o material de gestalterapia e fala que não fala muito do processo grupal em algumas pesquisas, o processo grupal, né? O processo... Gabriel, a tua pergunta, né, estava lendo o material de gestalterapia e fala que não falam muito do processo grupal em algumas pesquisas. Então, assim, ó, na verdade, nós temos poucas pesquisas, né, eu que estou vindo de formações agora da neurociência, né, principalmente o MDR e o Brainstorming, se faz muita pesquisa, né, comprovando, inclusive, a eficácia de cura nessas abordagens, né, no Brainstorming e principalmente no MDR. Precisamos de pesquisadores na gestalterapia. Então, quando você me faz essa pergunta, né, estava lendo o material da Gestalt, fala que não falam muito do processo grupal. Peus não acreditava em processo individual na psicoterapia, até porque ele se apaixonava, eu acho, pelas mulheres, a maioria delas eram mulheres que ele atendia, né? Ele acabou tendo caso com algumas dessas mulheres. Mas Peus acreditava no processo grupal. Então, realmente, é falta de pesquisa, é falta de um alicerce, de um estudo teórico maior, né? Porque como, na verdade, assim, é importante que vocês entendam que Peus, durante quase 30 anos, ele foi psicanalista. Ele criou o Instituto de Psicanálise na África. E lá ele ficou desgostoso e ele, né, acabou indo para Nova York, e em Nova York ele conheceu o grupo dos Setes, que tinham jornalistas, teóricos, pessoas da área da faculdade. Ele já era casado com a Laura. Só que o que acabou acontecendo? Hoje em dia, nós já falamos, já há muito tempo, né, já se fala de uma gestalterapia racional, né, mais cabeça, mais cognitiva, e uma gestalterapia mais voltada para a prática, mais emoção. E eles tratam realmente disso. No México, eles falam numa gestalterapia, eles chamam de terapia de las tripas, né? Então, pensa a força que tem isso.
Então, até para que você entenda um pouco essa questão dessa construção, estou falando para o Gabriel e para todos vocês, o que acabou acontecendo? Peus foi para a Califórnia. E o que acabou acontecendo lá? Ele ficou muito conhecido. Em 1969, ele foi conhecido pela revista Time, ele foi capa da revista Time, como o homem mais original do mundo. Então, a gente está falando de uma época de contracultura, a gente está falando de uma época onde começou a se falar e quebrar muitos tabus, enfim, né, de uma forma cultural, política. E Peus, lá em Big Sur, que existe até hoje esse lugar, e já existia esse lugar, um lugar onde se trabalhava muito com grupos, né, muito naturalistas trabalhavam lá. Então, vocês vão ver fotos de pessoas nuas, todas elas dentro de uma piscina, dentro do lugar, é belíssimo lá na Califórnia. Então, lá já existia essa questão dessa contracultura, e Peus foi para lá trabalhar com grupos, a maioria deles, óbvio, pessoas da área da saúde, muitos terapeutas, enfim. Então, foi lá que Peus ficou famoso, foi lá que a gestalterapia ficou conhecida. Peus escreveu muito pouco. Quem escreveu foi as pessoas que ficaram em Nova York. Então, Goodman, a Laura, enfim, são os grandes escritores, né, da gestalterapia, mas as vivências que nós conhecemos tanto hoje, cadeira vazia, as fantasias guiadas, na verdade, esse trabalho que, infelizmente, né, eu tenho até um texto lá no Psicoclube que fala dessa colcha de retalhos, e o título é esse, né, essa colcha de retalhos que foi tida da gestalterapia, que foi entendida, tem muito a ver com isso, né? Que falta um estofo teórico, falta uma psicologia do desenvolvimento dentro da gestalterapia, e sim, isso falta até hoje, né? Então, primeiro que Peus não se preocupou com isso, né? Então ele foi, na verdade, 30 anos quase como psicanalista, ele se deu o direito, né, de tudo aquilo que ele sabia, da lida, do vínculo e tudo mais que ele sabia dessa lida terapêutica, ele foi beber de muitas fontes. Então, Peus foi analisado por Jung, por Reich, né? Conheceu o budismo, conheceu a cientologia, conheceu o yoga, conheceu, enfim, ele foi conhecendo. E por isso que eu me sinto muito confortável de fazer várias formações. O mestre da gestalterapia, a pessoa que né, se eu estou aqui hoje, eu estou por causa da gestalterapia, então, a pessoa que fundou a gestalterapia não tinha medo de conhecer outras abordagens, e não tinha medo de ir pincelando, pegando aquilo que ele via das outras abordagens e ir trabalhando. Por quê? Porque ele tinha 30 anos como profissional. Né, de uma certa forma, ele sabia também o que ele estava fazendo, né? Então, claro, a gente sabe também, né? Deus experimentou o LSD como um experimento, né? Dessa questão mais psicoterápica, alucinógena, como todos os teóricos da época, né? Ele acabou tendo casos com pacientes. Tem vídeos dele, se vocês colocarem, né? Fritz Peus, vocês vão encontrar os vídeos que na época, né? Foi recuperado esses filmes, inclusive estão na internet gratuito, vocês vão ver que algumas formas, tem o caso Glória lá, que é um caso interessante para vocês assistirem, ele atendia fumando, né, esbaforindo a fumaça, né, na frente de todo mundo, na cara de todo mundo que estava ali, e ele era muito incisivo e eu não teria coragem de fazer metade das coisas que ele faz, porque até acho que algumas daquelas coisas eram desrespeitosas demais, né? Algumas das falas dele. Mas eu preciso entender o contexto dessas filmagens do que estava acontecendo. Eram grupos que ficavam imersos, eles acabavam tendo uma amizade e um contato muito íntimo com esse grupo, né? O que permitia ele falar certas coisas, só que a gente vai assistir um recorte desses filmes, né? Então, a gente precisa entender que é um outro mundo, um outro processo, uma outra época. Então, quando você pergunta, Gabriel, que o processo gestalt grupal dá ênfase no individualismo, no processo relacionais, dá uma assistida naqueles vídeos para você ver, né? Porque assim, olha o quanto a gente também tem que parar de colocar teorias, né, palavras, para a gente entender as questões, né? Todo processo grupal, ele é feito por indivíduos. Então, não tem como separar, né? Existe uma catarse muito grande quando alguém está trabalhando uma dor, porque a dor do outro, de alguma forma, mexe com as minhas dores.
Então, não tem como separar individual do grupal, não tem. E por isso que é tão importante que vocês também busquem uma formação presencial, porque a vivência que vocês terão no grupo, essa catarse que também às vezes acontece, vocês vão entender o poder que um grupo tem. E os trabalhos maravilhosos que são feitos nesses grupos, e de forma individual, vocês não conseguiriam enxergar de uma forma tão sonora aquilo que acontece dentro de um grupo. Uma situação, uma questão que acontece, né, que individualmente teria um peso, uma situação, você teria um olhar, e com um grupo aquilo ressoa de uma forma muito grandiosa. Então, é importante a gente ter esses olhares, né, para o grupo, para o individual, para a importância de uma formação. O nosso curso online, né, costurando aqui a nossa aula com o curso, é gestalterapia na prática. Por que na prática? Porque eu vou estar falando sempre para vocês dos conceitos e já costurando com a prática teórica, com a minha experiência. Cada gestalterapeuta, gente, eu tive 2 formações, eu conheci, né, eu tive, assim, o privilégio de também ser formada pela Jean Clark Juliano, e ela também foi minha terapeuta. Então, eu conheci referências da gestalterapia. E eu posso dizer que cada um trabalhava de um jeito com a gestalterapia, né? Então, eu já fiz trabalho com o Zinker, eu já fiz trabalho com o Alejandro, né, com Quattrini, então um da Itália, outro do Uruguai, né, o Zinker dos Estados Unidos. Então, assim, pessoas, referências no Brasil e no mundo em gestalterapia, e cada um tinha seu jeito peculiar de fazer um trabalho e de, enfim, claro, a gente tem uma espinha dorsal, a gente tem que imaginar sempre, né, que a fenomenologia é muito importante, o existencialismo, a fenomenologia. Eu gosto muito dessas 2 filosofias, que são a base, sim, da gestalterapia. Eu acho que elas realmente, sem conhecer um pouco do existencialismo e da fenomenologia, leiam os autores que trabalham com isso. Ponciano trabalha, Zinker trabalha, o Ginger trabalha, o casal Ginger, né, trabalha, enfim. Mas leiam, não precisa buscar a fonte disso, porque a fonte realmente ela é densa, ela é complexa, mas leiam de que forma que o existencialismo e a fenomenologia está dentro da gestalterapia. Você precisa entender este olhar, porque é deste olhar que se parte todos os trabalhos da gestalterapia. Então, assim, já estou costurando para vocês aqui coisas assim tão importantes, sabe? Pelo menos que foram para mim, que me ajudaram muito a construir a minha formação. Então, eu não sei se é na Lara, enfim, tem uma moça que logo depois o Gabriel também disse que queria entender um pouco mais sobre Gestalt nos grupos. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Gabriel. Deixa eu descer um pouco mais, porque teve uma outra pessoa também. Maria Assunção, espero que você esteja conseguindo me escutar. Às vezes tem que dar um Ctrl, um F5, né? Se eu não me engano é isso, para reiniciar, às vezes super ajuda. Já tem gente indicando o livro do Ponciano. Neuropsicológico me parece que tem muito em comum com o processo de avaliação. Não trabalho há muitos anos, Keila, com processo de avaliação, não posso te falar. Que fofo que esse boneco, eu também acho ele um fofo. Muito obrigado, Mariana. Foi o ateliê da Marilita. Isso mesmo. E ela é uma pessoa pensa num ser humano maravilhoso, assim, querida, aberta, empática. É ela, ateliê Marilita, isso mesmo. Mariana, veja, espero que esteja melhor, Mariana, que você possa estar me ouvindo. Para a maioria estava ok. Eu estive no congresso, foi maravilhoso. Ah, Venância, que bom saber disso, viu? A gente, de vez em quando, ainda escuta algumas pessoas falando do congresso. Leituras essenciais para iniciante. Gente, a literatura da gestalterapia, né? Esses dias eu tive em livrarias, né? Ela tem alguns básicos aqui. Ponciano. Aonde que estaria? Eu gosto muito dessa daqui, ó. Um dos livros que eu mais indico
para os iniciantes, eu gosto muito do Hugo Elídio, Introdução à Gestalterapia, conversando sobre os fundamentos. Eu acho esse livro aqui bárbaro, simples e muito profundo. Aí nós temos o do Ponciano, né? Gestalterapia Refazendo um Caminho, Ponciano sempre uma referência, óbvio. E eu gosto muito dessa coleção da Lilian. Né? A Lilian Frazão trouxe alguns gestalterapeutas muito importantes aqui do Brasil. Então, esse aqui é o 2 e tem até o 5, tá? Então, essa é uma coleção também muito importante para quem está entrando e querendo conhecer, né, a gestalterapia. Esses dois aqui, eu também gosto bastante, mas eles já são um pouquinho mais teóricos. Então, nós temos técnicas em gestalterapia. Esse foi um dos últimos, né, pelo menos aqui no Brasil. Aí, quando a gente vai, né, eu, no caso, estive na Espanha um tempo atrás. É assim mesmo, cai tudo. Lá nós temos bibliografias, um pouco mais de bibliografias diferentes que aqui no Brasil. Ó, nós temos do Naranjo, né, que é uma referência, né, Gestalt da Vanguarda, com vários autores também. Então, quem tem acesso, esses livros todos dá para pedir online, viu, pessoal? O Vazio Fértil, eu não conheço esse Francisco, mas são pessoas daí que... Terapia da Gestalt, Cláudio Naranjo. E eu tenho um até da Laura Peus também, que não tem em português e que está só no espanhol. Infelizmente, nós ainda não temos traduzidos. Mas isso só caiu. Mas isso só é uma questão para que vocês entendam que nós temos fora do Brasil também pessoas que escrevem. Nós temos, né, bastante autores produzidos, né? Precisávamos até mais aqui no Brasil também. Gestalt, uma terapia do contato. Ó, a Geisiane também tá falando. O Gabriel respondeu, o grupo pode ser muito terapêutico, ainda profissionais de lugares públicos de política pública que não querem elaborar grupos, que relutam. Eu dei aula na faculdade de psicologia de dinâmica de grupo. E foi uma quebra de paradigma muito grande, porque, na verdade, eu acho que as pessoas, elas têm muito... Trabalhar com grupo, a gente precisa, primeiro, ter um escopo muito grande de grupo, de se trabalhar com grupo, porque ali aparecem questões que se você não souber lidar, você pode acabar com o grupo, no sentido de que as pessoas, se você não souber ou expor alguém, né, ou não saber trabalhar com alguma questão que apareceu. Então, é muito complexo quando a gente pensa em trabalhar em grupo, né? Hoje em dia tem a SBDG, né, Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo. Quem é da área que trabalha com muitos grupos, eu sempre indico, vai fazer uma formação de grupos, que é muito importante. Eu indico para os meus pacientes que têm problemas com álcool, aqui em Curitiba, tem boas referências no AA, que são importantíssimas, né, porque existem alguns tipos de transtornos que a terapia individual sozinha não dá conta, a pessoa precisa fazer trabalho de grupo, até porque também vai ter trabalhos com a família e tudo mais. Mas tem um grupo aqui em Curitiba que é MADA, Mulheres que Amam Demais, que é maravilhoso esse grupo, canso de indicar. E claro que não deve existir só aqui em Curitiba. Então, assim, procurem na cidade de vocês grupos, muitas vezes vão estar ligados, sim, a alguma igreja, alguma religião, enfim, e algum órgão político, enfim, não importa, né, alguma prefeitura ou estado, mas as pessoas que estão ali dentro trabalham muito com grupos, são pessoas que já têm muito habilidade e tudo mais, então por isso que eu acho até que poucas pessoas, né, trabalham assim com grupos, a gente quase não vê falando de uma abordagem trabalhando com grupo, porque realmente precisa, né, de um estofo maior, precisa de uma experiência maior, porque você está expondo a todo momento e a pessoa também está se expondo a todo momento, então tem que saber, né, lidar com isso não é uma tarefa muito fácil, não. Mas super possível, mas desde que a gente estude, tenha formações, enfim. Temos de lutar para o grupo como lugar de empoderamento, de movimento, e outra modalidade. Também concordo, Gabriel, super concordo.
Aí a Venância falando, focar em nicho, ansiedade. A Tamires fez uma pergunta, focar em um nicho, a ansiedade teria gostado de como abordagem, seria contraditório? Não entendi. O terceiro módulo do curso fala sobre diagnóstico em psicoterapia. A Lídia Frazão, não lembro mais se é o Hugo Elídio, e o Ponciano falam de diagnósticos. Tem um outro, então, são 3 autores em gestalterapia que falam sobre diagnóstico. Dá para trabalhar assim a ansiedade, não é contraditório de jeito nenhum, né? E, na verdade, hoje, se a gente for parar para pensar, essa questão de diagnóstico é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque o diagnóstico, ele enquadra muito, embora ele seja necessário. Alguns casos. Mas, se a gente for parar para pensar, quem que não é ansioso num mundo onde a gente pode abrir quantas janelas couberem dentro da sua tela no computador, você pode abrir de informação. Num mundo onde te cobra sucesso, felicidade, que você tenha dinheiro. Num mundo onde as relações não tiveram nunca tão superficiais e ao mesmo tempo tão expostas, né? Então, gente, eu vou ser bem séria para vocês, eu acho que ansiedade, falar de ansiedade, hoje em dia não é mais pensar só no transtorno, sabe? É pensar numa geração, é pensar num mundo ansioso, né? Num mundo ansiolítico aí. Como trabalhar o controle da ansiedade através da gestalterapia. Daí a gente vai estar, eu vou estar agora, acho que já vou entrar na aula em si. Então, André, a visão de homem e a visão de pessoas tem muito a ver com o humanismo, tá? Então, tem muito a ver com a relação dialógica, tem muito a ver com o fenômeno, aquilo que a pessoa está falando, né, naquele momento. Então, o olhar é um olhar muito fenomenológico, é um olhar muito construído na relação, é um olhar muito entendendo o campo onde essa pessoa está inserida, onde ela nasceu, quais as influências que ela teve. Então, é um olhar para este homem muito contextualizado com a realidade deste homem e deste mundo que ele vive. Não sei se eu te explico, André, mas essa é a visão, de uma forma muito grosseira e muito sucinta. O áudio aqui, vamos passar, diagnóstico e psicoterapia. Enio Brito. Obrigada, Ingrid. Isso mesmo, né? No módulo 3, eu usei todo o livro do Enio Brito para poder estar desenvolvendo o livro Diagnóstico em Psicoterapia. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu achar agora, cadê os meus slides? Apresentação. Achei, tá aqui. Então, conforme eu vá passando os slides e as perguntas vão aparecendo, se caso eu não tenha lido muito, se eu não dei conta de ler aqui, vocês podem replicar de novo, podem fazer novamente a pergunta, tá? Porque as pessoas foram escrevendo e acho que algumas coisas talvez tenham se perdido. Pessoal, até agora tá ok para vocês? Tá dando para costurar algumas coisas aí? Pedro, quem sabe no futuro, né, o curso possa estar incluso, né, por enquanto ainda não. Mas, Pedro, tem muito material meu lá, vai lá dar uma olhada, vai te ajudar bastante. Perfeito, então vamos lá, vamos destrinchar, né, fica muito parecido esse título, depois que eu me dei conta, eu fui falando com a Dai sobre o que eu queria falar, e daí quando eu vi, ela criou o título, né, porque essa parceria aqui no Psicoclube é uma coisa linda de se ver. E me pareceu muito um título de um livro do Peus que é Dentro e Fora da Lata de Lixo. Alguém me ajuda? Como é que é? Não é destrinchando, mas é alguma coisa parecida e Dentro e Fora da Lata de Lixo. Cadê esse livro, gente? Alguém me acha aí, que eu sei que tem gente aí que já estudou muito a gestalterapia. Depois vocês me acham o livro. Escarafunchando Peus, não é esse? Né, dentro e fora da lata de lixo. E destrinchando, não ficou parecido? E isso que a Dai não, né? Que a gente nem pode ficar dizendo isso, né? Mas a espinha dorsal dela é a psicanálise.
Eu sou gessoterapeuta, mas acho que de tanto a gente conversar, de tanto ela ouvir da gessoterapia aqui no canal e tudo mais, ela trouxe o destrinchar, que eu achei bárbaro. Então, vamos falar um pouco a respeito disso, desse destrinchando, né? Eu encontrei nos meus cadernos, nos meus escritos, em todas as formações que eu fiz e tudo mais, essa frase: mas onde como irá o pobre infeliz obter as qualificações ideais indispensáveis em sua profissão? Foi Freud que escreveu isso. Gente, eu fico imaginando eu há 25 anos atrás, essa era eu, né? O quanto eu saí da universidade pensando, tá, como que a gente atende no consultório, gente? Que responsabilidade grande, como que eu vou lidar com as questões humanas?